Matheus, bom dia pessoal, excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mas antes já sabe, se inscreva no canal, manda aquela bicuda espartana no like aí e compartilha, pessoal. Compartilha que hoje o programa tá especial. Vocês estão vendo aqui, eu tô com a convidadinha aqui hoje, né? Hoje vai ser benção, um convidado aqui mais do que especial. Hoje tem muita informação de qualidade, E é isso aí, espartamos junto. Pessoal, apresento para vocês aqui hoje o veterinário Matheus Murta, né? Isso mesmo, né? Matheus Murta, veterinário aqui em Itabirito, um homem abençoado de Deus aqui. Amém. Ele que praticamente está curando, né? E lidando com todos os cachorrinhos, todos os animais aqui de Itabirito. Matheus, tudo bem com você, meu amigo? Beleza, tudo jóia, graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo na paz, né? Prazer estar aqui hoje, tá? Muito feliz, porque o Flávio é cliente nosso, né? E os animais dele são pacientes nossos. Então, exatamente. A gente sabe o cuidado que ele tem com esses filhos, né? Que pra gente hoje a gente tem como família mesmo. É família. Então, a gente sabe o cuidado que ele tem e isso muito me orgulha, tá? De estar aqui hoje, tá? Matheus, eu que me sinto honrado com a sua presença aqui, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que a gente vai poder desenrolar hoje, muito, igual você falou, muitos temas muito bacanas aqui, né? Falar de temas assim, edificantes assim, na questão canina, porque muita gente tem muitas dúvidas, né? Mas fala um pouquinho primeiro da sua formação, né? Fala um pouquinho também do seu lado pessoal, onde você nasceu, um pouco da sua história aí. Eu sou de uma cidade chamada Itaubim, lá no Vale do Jequitinhonha, ali na beirinha do Rio Jequitinhonha, com o BR-116. Fui criado por ali. Com 15 anos fiz escola agrícola, escola agrotécnica, em Salinas, que é um norte de Minas. E cheguei a trabalhar em balcão de loja veterinária em Itaubim. Depois eu vim para Belo Horizonte para estudar, já sempre quis trabalhar nessa área. E aí meu primeiro emprego em Itaubim foi loja veterinária, em Belo Horizonte também foi balcão de loja veterinária, que dá pra gente aprender muita coisa. E aí eu ingressei na faculdade, né? Cheguei a ser técnico da Emater, mas não deu muito certo. Aí eu ingressei na faculdade veterinária mesmo. E quando eu estava terminando de formar, eu comecei a vir atender em Itabirito. Já te dava muito plantão em Belo Horizonte, tudo. Já trabalhei em algumas clínicas de Belo Horizonte, em hospitais veterinários, e aí eu comecei a atender em Itabirito. No início, conciliava muito Belo Horizonte e Itabirito, mas de uns anos para cá, eu tenho dedicado mais a Itabirito. Apesar de não residir totalmente em Itabirito, né? Eu tenho 2 filhos, tenho esposa que fica em Belo Horizonte. Então, dia sim, dia não, eu estou em Itabirito. Então, aliás, dia sim, dia não, eu pernoito em Itabirito. Todos os dias eu fico aqui em Itabirito trabalhando. Atendendo aqui, faço atendimento em domicílio e em clínica. E esse amor pelos animais, é desde sempre, desde a infância? Desde a infância, né? A gente é de origem... minha cidade lá é uma cidade pequena, né? Então a gente tem sempre um pezinho na zona rural, né? Ah, certo. Isso, e zona rural, e sempre a gente teve cachorro em casa, a gente sempre gostou né? Minha família sempre gostou muito de cães. Era engraçado que lá em Itaubim o portão de casa ficava aberto, a cachorra ia pra rua, todo mundo conhecia a cachorra nossa, voltava. Social, né? Tinha a Lecinha lá, que ela era conhecida da cidade inteira. E tinha origem rural também, meu avô tinha fazenda e tudo, e a gente passava finais de semana, as férias, né? Às vezes, mesmo durante a semana, matava aula pra ir pra roça, ficar na fazenda. Então, sempre fui muito desse meio, sabe? Então, eu acho que não tive muita dificuldade de escolher profissão, porque eu acho que já estava no meio. Já estava ali, o amor desde a infância ali. E Matheus, hoje, se alguém quiser o seu trabalho aqui, tanto em Itabirito quanto em Belo Horizonte, fala aí, divulga um pouco aí onde que você tá, onde que a pessoa te acha. Vou deixar, inclusive, os seus contatos aqui também, tá? Mas é no celular, né, pelo Zap. Hoje eu atendo na Ecovet, que é ali pertinho do centro, ali, na subida do Bela Vista de Itabirito. Então, se eu faço um horário lá pela manhã e à tarde eu faço os atendimentos em domicílio, né, dependendo da demanda. Lembrando que eu trabalhei na Nutrito, que para mim é uma referência, tem só agradecimento. Eu trabalhei na Nutrito por muitos anos, então muita gente aqui de Itabirito me conhece pela Nutrito, tá? Que é uma loja referência na cidade, e pessoas humanas que tomam conta. Então, assim, é um lugar que eu também tenho muito orgulho de ter trabalhado. Sim. E isso foi o que me gerou esse conhecimento, graças a Deus. Então, ainda quem não me conhece, só procurar ou no meu celular, que o Flávio vai deixar, ou na Ecovet. Não, claro. E, pessoal, um trabalho aqui diferenciado, tá? Porque atendimento a domicílio, né? Isso aí é uma emergência, é como se fosse um plantão, de certa forma. Sempre, quando eu não
não estou em Itabirito, que eu não consigo atender com emergência, eu indico a clínica, já indico um pré-tratamento, uma estabilização que dê para fazer, para chegar até na clínica. Isso aí, quem me conhece sabe que eu não me nego a atender, não me nego a dar esse tipo de suporte. E aí a clínica dá procedimento. Porque o que acontece? A gente não consegue estar 24 horas disponível, né, infelizmente. É bem que queria, mas a gente não consegue. Então, mas é como se fosse um médico mesmo que está ali para qualquer emergência. Isso, eu não consigo às vezes estar disponível em loco, mas meu celular fica 24 horas ligado. Certo, tá, entendi. Não, pessoal, e outra coisa. Agora, eu queria entrar num assunto aqui, porque geralmente o pessoal deixa para procurar o veterinário só quando o bicho tá pegando. Isso. Eu falo que eu também, às vezes, a gente vai descuidando ali, e é só quando o animal às vezes adoece e tal. Isso. Então vamos falar um pouco de prevenção, de cuidados preventivos, né? Isso, com certeza. Em relação aos animais. Por exemplo, vacinação, castração, desparasitização. Isso, né? O que acontece? Eu, nesse tempo de trabalho, né, desde sempre, eu vou ser bem sincero, são pouquíssimos casos que chegam na madrugada que são realmente, ou que chegam no meio da noite que são realmente emergência. Normalmente é que o cara enrolou para levar, entendeu? E aí, quando não tem mais jeito, é que leva. Entendi. Isso é importante a gente frisar para o pessoal tentar, igual você falou, essa questão da prevenção. Conscientizar, né? E levar antes, entendeu? Às vezes é uma coisa boba que o cara vai deixando. É isso mesmo, justamente. Às vezes é uma coisa boba que pode piorar. Quanto à vacinação, é importantíssimo, cara. Hoje a gente tem na veterinária às vezes eu gosto de conversar, Flávio, dando um pouco de exemplo, sabe? Não, claro, pode ficar à vontade. A gente tem algumas doenças, por exemplo, que são gravíssimas na veterinária, algumas doenças virais. As principais são a parvovirose e sinomose. Quando eu vim para Itabirito há 12 anos, 13 anos atrás, cara, eu pegava isso todo dia. Todo dia pegava ou quadricinomose ou parvovirose. Era, sim, não vou falar, mas era uma rotina direto mesmo. Dia sim, dia também. E aí, cara, a gente, né, já tinha outras clínicas que o pessoal sempre conscientizava, e o pessoal, desse período para cá, a vacinação virou rotina em Itabirito. E graças a Deus, hoje é raro a gente pegar um caso. Entendeu? E ainda existem, mas a casuística diminuiu bastante desse tipo de doença. A sinomose, por exemplo, é uma doença, ela é muito deletéria para o animal, sabe? Ela é uma doença que provoca convulsão, o animal definha em si, para de comer, para de ter perde coordenação. Muito triste, né? Muito triste. Vai se acabando aos poucos mesmo. Para mim é a pior doença da veterinária, sabe? E só com a vacina a gente conseguiu. Conseguido, né? A gente não conseguiu ainda. 100%. Mas a gente tem conseguido. Hoje é raro a gente pegar em clínica casos de sinomose. Então, assim, é uma vitória que a vacina trouxe. Então, só para deixar claro, só para reafirmar, né, que você falou de vacinação, a questão de ectoparasitas e endoparasitas também é importantíssimo. Quando você vai ver, já tem um problema causado. A gente ainda tem, e aí esse aí a gente não, apesar de já ter diminuído e ter melhorado com prevenção, hoje temos medicamentos que tem o que a gente chama de efeito residual no animal, principalmente para carrapato. Que é? Um medicamento que você dá e ele vai agir por um período maior. Tipo o NexGard, isso, quando dá garrapata assim, dura um ano. Isso, tem uns. Na verdade, o que acontece? O que dura mais é o Bravecto. O Bravecto é o mais caro também. Isso, o outro vão durar um terço do tempo dele mas vão ser um terço mais barato. Mas se você fizer um protocolo certinho, às vezes você não precisa dar todo aquele período. O que você não pode é negligenciar. E nem dar subdose, igual algumas pessoas querem dividir comprimidos. Isso aí é um risco grande de a gente selecionar. Efeito, né? Não, de selecionar resistência. O que é isso? O microorganismo. É igual antibiótico. Isso, parecido com o que o antibiótico faz, isso. Você não cria resistência, você seleciona geneticamente parasitas resistentes a ele, entendeu? Entendi. E aí depois o controle por esse medicamento fica mais difícil. Não, entendeu? Entendi. Realmente, senão ele vai acostumando, vai pegar resistência, isso, depois não tem como combater. Aí depois você dá
A gente tem muita história, o pessoal fala, não, você tá dando, é mesmo que a gente tá dando remédio pra pulga já, ou pro carrapato, entendeu? Quando foi criança. Porque já não faz mais isso, efeito, né? Quando lançou. É bom dar uma dose forte, uma dose, igual você falou, sem ficar dividindo o comprimido pra pegar de vez ali, e depois depois de muito tempo. Justamente. Então, assim, é importantíssimo fazer a dose certinha no período certo, ou fazer um protocolo, né? Aí pode consultar a gente, que a gente explica direitinho. Porque tem protocolos, outra coisa que não tem receita de bolo, né? Não tem uma coisa que serve pra isso, cada caso é um caso, depende do desafio, depende de um monte de coisa. Da saúde do animal, se tá velhinho, se aguenta, né? Isso, entendeu? Então também a gente preocupa com o fígado, então tem várias coisas que a gente tem que preocupar então não existe uma receita de bolo, não existe uma coisa que serve para todos. Cada cachorro com sua individualidade. O né? ambiente, então tem coisa que funciona muito bem para um ambiente, tem coisa que não funciona tão bem para outro, entendeu? Então... Não, é verdade. Pessoal, eu gosto muito do atendimento do Matheus por causa disso, porque ele evita o máximo a ter que dar uma coisa mais forte. Claro, progressivo, né? Isso, é progressivo. A gente tenta uma coisa mais ali, não fez efeito. Tenta, né? Tentar o máximo possível ali o natural, né? Que a gente que é clínico geral, né? No geral, a gente costuma partir pelo que é mais simples, à medida que aquilo ali não for resolvendo, a gente vai intensificando a nossa conduta, né? Tem coisa que não tem jeito, a conduta já tem que ser intensa. E tem coisa que dá para você testar, né? Tem coisa que dá para você simplificar a conduta e aí intensificando a conduta à medida que aquilo não vai trazendo efeito ou não vai correspondendo de acordo com o que a gente precisa. Não, claro, e eu acho que aqui na cidade, pelo menos, a questão de campanhas de vacinação, isso aí o pessoal tá bem alinhado, né? Eu vi que tem direto, né? Tem. O que acontece? O poder público, ele tem a obrigação de fazer a vacina antirrábica, tá? Porque é uma zoonose e que também é uma das doenças que entra nos exemplos que eu te dei. Ah, sim. Porque foi praticamente eliminado por causa da vacinação, entendeu? A doença a raiva é transmitida por morcego e tal, então, e é uma zoonose. Então, se o morcego ou o cão contaminado atacar um ser humano ou transmite um vírus, que é um vírus irreversível praticamente. Então a tendência é perder a vida ou até matar mais gente. Entendi, não é pesado. É bem pesado. Então, porque perde a questão neurológica, afeta principalmente o sistema nervoso. Então, para essa doença, o poder público tem obrigação, tem campanhas de vacinação. Essas outras que eu te falei, que não são zoonoses, a parvovirose, a sinomose, o poder público não interfere. Apesar de ter algumas políticas públicas que inserem alguns projetos, tem ONG que insere. Se eu não me engano, já teve ela é porque eu não posso te falar com certeza, mas já teve ela nas campanhas de vacinação municipal também. Ah, bacana, hein? Entendeu? Já teve, e até acredito que foi de boa qualidade, pelo que eu vi, sabe? Mas eu vejo que esse me passa, porque eu tenho pouco envolvimento com a... Essa atende particular, essa é concorrente. Na verdade, não, mas eu gosto que atendo. Porque também tem muito cachorro, vira-lata, isso, né? Então, eu gosto que atendo. O poder público, pelo menos, alguma coisa ajuda nesse sentido. Isso, ajuda né? sim, não. Além de castração também, que tem até uma pergunta também, já fica até uma pergunta já na questão da castração. O cachorro, ele vive mais ou afeta a saúde dele? Como é que é a questão da castração? O que acontece? A castração ela tem algumas funções principais, tá? Uma delas é a reprodução descoordenada, sabe? A natalidade descoordenada. Então, quando você caça, você esteriliza o animal, o macho ou a fêmea, então ele não vai se reproduzir. A agressividade também, do macho principalmente? Do macho também existe essa vantagem, né? Se você caça num período certo, você consegue fazer isso. Por muito tempo, né, a gente indicava castrar as cadelas antes do primeiro cio, porque quando você castra a cadela antes do primeiro cio, você diminui em 99% a chance dela ter um tumor de mama. Quando você castra antes do primeiro cio. Só que hoje já temos pesquisas, né, estudos e pesquisas mais novos, que já não recomendam mais castrar antes do primeiro cio. Por quê? Você tira uma carga hormonal que seria importante para desenvolver outros ovos, outros tecidos. E aí você pode. Interessantíssimo. E você pode favorecer o aparecimento de tumores em outros órgãos. Olha só. Entendeu? Então, o que acontece? Quando é para controle de natalidade,
por exemplo, cães, né, mas isso é assim, é para evitar um problema maior, né? Então a gente recomenda castrar no primeiro cio, por exemplo. Se você tiver cadelas que você não consegue controlar, tem macho, tem fêmea, em ONG, ou cachorro de rua, ou em pessoas que têm muitos cães, aí a gente recomenda castrar no primeiro cio. Agora, se forem cadelas que vivem em um ambiente controlado, a gente recomenda castrar, se possível, após o segundo cio. Após o segundo. O segundo. Já é mais maduro. Você vai diminuir a chance de ter um tumor de mama, não vai eliminar, entendeu? Mas você vai diminuir a chance de ter um tumor de mama, e, assim, grandemente, de uma forma qualidade de saúde é isso, muito nível, né? Você vai conseguir ter que ela não tenha tumor de mama, muito raramente ela vai ter, mas você não vai eliminar a chance. E você vai diminuir grandemente a chance de ela ter tumor em outros órgãos, por exemplo, com osteosarcoma, entendeu? Um mieloma, alguns outros tumores que podem acontecer. Eu falo isso porque, por exemplo, o pessoal geralmente fala que a gravidez exige mais da fêmea, principalmente, né? Sim, claro. Então, assim, da questão da mesma amamentação, né? Acho que isso aí acaba, como se fosse a vida útil dela fosse um pouco encurtada com a gravidez, né? Cadelas que são exclusivamente de reprodução, né? Existe uma tendência a elas não terem uma sobrevida e até, né, perde uma qualidade de vida. Então, mas isso não é muito, não tem como eu te falar, certo? Que é aquilo que eu te falei, não tem uma receita de bolo, né? A reprodução é importante também, porque existe a manutenção de algumas raças, né? Certo. Entendeu? Não tem como a gente falar e é importante que tenha assim, uma reprodução bem manejada, porque a gente quer o cão perto da gente, o cão claro. É um animal ancestral na vida do ser humano, então assim, a gente não quer. A gente quer que ele continue se reproduzindo. Não, mas eu entendi sua pergunta. Então, assim, o manejo controlado da reprodução é importantíssimo, entendeu? E é legal, assim, e a gente seleciona para aquilo que a gente quer com cuidado, porque quanto mais pura uma raça, mais chance dela ter alguns problemas congênitos. Então assim, tudo isso é porque é uma teia de aranha esse assunto, sabe? É polêmica mesmo, porque ao mesmo tempo tem aquela questão de equilíbrio. A gente, negócio você falou, a gente não quer castrar demais, mas a gente sabe que tem o lado contrário, que tem gente que maltrata os cachorros e ficam só por conta de justamente. Usa o cachorro literalmente só para procriação e venda, né? Justamente, isso aí é o que a gente, eu acho que deveria ter um cuidado, sabe? Eu não sei, eu não entendo, cara. Países de primeiro mundo, por exemplo, isso funciona muito bem, sabe? Se a gente pegar histórico de países como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, você não vê cachorro de rua, existe a manutenção dos cães, as pessoas têm uma boa convivência, né? Com os cães, tanto no meio urbano quanto no meio rural, mas com mais responsabilidade. Pra gente aqui, a gente tem um pouco mais de dificuldade com isso, sabe? Não sei se é também que é um país continental e a cultura nossa, né? Aqui é nossa turma avacaiada, né? É mais vira-lata, né? Então, essa questão, então, é um problema tanto de saúde pública quanto de finança pública, porque o poder público gasta muito com isso, entendeu? ONGs gastam muito com isso, porque e às vezes a gente tem a impressão que nunca acaba. Mas eu acho que a gente vai chegar lá, sabe? A cada dia estão vindo políticas públicas, estão melhorando. Você fala para regular também essa questão mesmo, uma fiscalização maior desse pessoal que faz esses canis aí só para... Isso, porque a gente... O que acontece? Hoje a gente tem um problema, cara. Na pandemia aconteceu muito isso. Há uns anos atrás acontecia muito isso. E eu espero que as pessoas vão se conscientizando, sabe? Porque é muito bonito você ver um filhote, cara. Não tem nada mais bonito do que um filhotinho. É verdade. É amor puro ali, né? É amor puro. Quem não sente isso... mas não tem nada mais bonito que um filhotinho. O que acontece? Aí o cara pega um filhotinho... meu filho quer um filhote, minha sobrinha quer um filhote, às vezes dá um filhote de presente para um enteado, para um afilhado. Só que aquilo depois, cara, o cara não cuida direito, entendeu? Tem gente que não tem perfil para ser dono, né? Isso, e talvez abandona, entendeu? Esse é o grande problema do Brasil. Não cuida direito. Isso, eu acho que assim, vai chegar um ponto que a gente vai ter que listar, ter um controle de todos os animais que as pessoas têm para evitar o abandono, entendeu?
Entendeu o que eu tô te falando? Não sei se você tá... Falar que tem um projeto de lei assim, que eles vão colocar chip... Mas eu não sei se é assim ou como que vai ser. A pessoa vai ter que pagar imposto do cachorro. Estão falando que talvez vai ter imposto, eu não sei o que vai acontecer. Mas o controle realmente é necessário. Eu acho que não cobrar imposto, talvez seja o contrário. Esse cachorro está sendo bem alimentado, esse cachorro está sendo bem cuidado. Eu acho que é tipo como se fosse uma vistoria dos cachorros. Justamente porque não é querer mandar na casa de ninguém, mas porque é um ser vivo, né, cara? E eu acho que a gente tem, o ser humano tem a obrigação de proteger. Sim, e a gente não aguenta ver maldade. Então, a gente vê maus tratos, a gente fica chateado, né? A gente vai falar desse assunto mais aqui a fundo. E aí você entrou nessa questão, a questão do abandono, entendeu? Que o grande fator que faz com que a gente tenha muitos cães de rua hoje é o abandono. Quase todos os cães de rua já foram de alguém. Entendeu? É verdade. Você entendeu? Isso é verdade. É os donos que realmente não passeiam com o cachorro, às vezes não alimenta direito, às vezes não dá vacina. Não, e às vezes quando começa a dar trabalho, o cara vai lá e abandona. Isso é muito triste, né? É o coração do ser humano, né? Abandona. A gente tem vários vídeos na internet, deixando na estrada. Isso, então. É uma coisa muito triste, né? Acho que esse que é o grande... Eu acho que esse é o grande problema, entendeu? Eu acho que tem brasileiro, que depois na rua aquele cachorro vai se reproduzir, alguns vão se adaptar, né? Vão conseguir viver. Existe o cão que já é natural de rua, mas... Os caramelos vão fazer as gangues. Entendeu? Só que isso torna esse problema que eu te falei, entendeu? Não, isso é pesado, né, pessoal? E a gente vê o país que a gente tá, o perfil das pessoas, né? Isso. A gente vai entrar mais nesse assunto aqui, porque teve o caso do Orelha aí, né, essa semana, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas só pra gente fechar essa pauta aqui, esse assunto é muito importante, muita gente tá cheia de parasita por causa de cachorro, né? Inclusive, para a saúde humana, muitas coisas dos problemas que o ser humano tem, às vezes é parasita, a pessoa não... Quanto tempo que a pessoa não toma um remédio de verme, né? Isso. E aí é importante demais fazer esse controle também, né? Sim, o que acontece? São as chamadas zoonoses. O que é uma zoonose? É uma afecção, né? Ou que seja infecção, ou bacteriana, ou que seja viral, ou que seja de parasitas mesmo, como você está falando, endo ou ectoparasitas, que são tanto do cães quanto dos seres humanos. E né? dos gatos também. Cães, gatos, qualquer animal. A zoonose, ela vem de animal. A tuberculose pode ser uma zoonose, entendeu? Que vem do bovino. Tem uma do gato que acho que vai pro cérebro, né? Esqueci o nome agora. Não. Existe um fungo do gato que causa problemas gravíssimos no ser humano, de pele, que é o esporotricose. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Existe as zoonoses, mas a convivência do ser humano com os animais, ela vem ela é evolutiva, entendeu? Uhum. Então, se existe isso, só que não precisa amedrontar, desde que as pessoas cuidem bem, entendeu? Não vejo por exemplo, a toxoplasmose, que eu acho que é essa que essa aí que eu queria falar, é essa aí. É mais fácil você pegar ela de uma alface mal lavada ou de uma carne mal cozida do que do gato. A não ser que você pegue o cocô do gato e vai ingerir. Aí é maluco. Você entendeu o que eu tô te falando? Então, tem gente que mora em zona rural, tem gato a vida inteira ali, convivendo, e não tem. Na verdade, elas têm até mais imunidade, mais resistência. Isso, né? Não. Aí eu ia te falar da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é perigosa em algumas fases da vida do ser humano e em momentos de baixa imunológica grave. Sim. Entendeu? Aí, para ela afetar o cérebro, o cara, ou se a pessoa já tinha ela controlada, a não ser que ele ingeriu uma grande quantidade. Mas, normalmente, a carga que a gente tem dela, ela é... Bom, quando a gente contrai ela estando em um estado saudável, ou não precisa nem estar totalmente saudável, mas mediamente saudável, certo, ela não vai causar nenhum problema. O seu organismo vai dar conta de encapsular ela. Isso, cria um cisto e domina ela. Agora, se você um dia tiver uma baixa imunidade grave, por exemplo, tá? Não é todos os casos, não, mas eu vou dar uma doença humana que causa uma deficiência imunológica grave, por exemplo, um HIV. Como exemplo, tá? Pode ter milhares de outros. Então, o HIV, por exemplo, aí a pessoa... Tem gato, aí corre... Não se ele tiver o gato. Se ele comer uma alface mal passada. Mal lavada. O gato aí, né? Você entendeu? É difícil. O gato só se ele comer entendeu? Entendi. A pessoa que é imunossuprimida, se ela tiver um cuidado, ela pode ter um gato. Entendeu? Não tem problema. Lógico que existem outras questões alérgicas. Claro. Né? Mas a pessoa ela não tem problema dela ter um gato.
Entendeu? Mesmo porque não é todo gato que vai ser transmissor do toxoplasma. Tá, entendeu? E aí, para contrair o toxoplasma do gato, ele teria que ingerir, ou se o gato fizer cocô, pegou na pata ali, depois ele passou a mão. Lava a mão, pô. Entendeu? Questão de higiene da pessoa. Continua, justamente, entendeu? Mas eu coloquei essa pauta porque é importante, claro. A gente ter pet, né? A gente tomar o vermífugo também, porque vê muito deles, né? E foi importante você falar disso, que desmistificou, deve desmistificar para muita gente essa questão da toxoplasma. Não, o pessoal já faz um terrorismo, né? Entendeu? Então, assim, o gato não é o vilão. Entendi. Entendeu? Não, claro, isso aí O cara vai lá e come uma carne mal passada de um boi de pasto, e aí sim, ali pode ter... a carne de porco mal passada, né? Que tem a tênia. Aí é outro parasita, um outro parasita que é bem grave, que na verdade o ciclo dele, o ser humano participa dos dois ciclos, né? Do caso da tênia, né? Na roça a gente chama de solitária. Tenessola. Tenessola, isso mesmo. O ser humano tanto pode contrair a teníase, que são duas doenças diferentes. E a cisticercose, né? A cisticercose, isso, coisa dever de casa, né? Esse negócio você já sabia, né? Eu falo que eu mexo com medicina natural e tá, bacana. Que esses pessoal da medicina alternativa é a primeira coisa que eles vão. Antes de olhar qualquer sintoma que a pessoa tem, doença, né? É só como é que tá, quanto tempo você não toma um vermífugo? Né? Porque a gente vai lá, churrasco ali, rodízio aqui e tal, e é carne sangrando, mal passada. E a pessoa às vezes não tem nem noção, né? Essas comidas japonesas agora. Sushi, né? Que fala, sushi é peixe. Aí o cara botou no microscópio um peixe cheio de verme, rapaz. O pessoal comendo cru ali. Quando a mulher tá grávida, quando a mulher é engravida e tudo, um dos primeiros exames que o médico pede, que é um momento que eu te falei da fase da vida da toxoplasma, é justamente o exame de toxoplasmose. E ali ele pede 2 anticorpos. Um chama IgM e o outro chama IgG. Se a pessoa tiver o IgM, significa que é uma infecção jovem, então essa infecção ela pode trazer problema. Entendeu? Porque são anticorpos que são recém-produzidos. É uma resposta mais imediata do organismo. Se ela tiver IgG, aquela grávida, ela pode comer o peixe cru que ela quiser, pode comer a carne mal passada, o próprio corpo consegue combater. Que significa que o organismo dela está preparado para toxoplasma. Entendi. Entendeu? Se ela não tiver nenhum desses 2 anticorpos, aí ela não pode comer. Aí o médico, a primeira coisa que vai falar, por isso que você vê muita grávida que não pode comer comida japonesa, o médico orienta a lavar bem as verduras. Porque é cru, né? É o peixe cru. Sim, e ali pode ser uma fonte do toxoplasma. Certo. Entendeu? Entendi. Entendeu? A carne mal passada. Aí que tá, a grávida, que ela não tem nenhum desses 2 anticorpos, aí ela não pode. Aí ela tem que tomar esses cuidados. Não, entendi. Entendeu? Claro, entendeu? Bacana demais. Mas no geral, é bom a gente tá de 6 meses, né? Dando uma Claro, não, né? claro. Ser humano, e os animais também. Não, porque eles falam que quando o animal toma um vermífugo, a gente tem que tomar junto. Isso, é importante, é interessante. Quando você vai vermifugar seus cães, é importante você não vermifugar apenas um. Entendeu? Vermifuga a família inteira de cães, porque o que um soltar, o outro pode contrair. Às vezes a maioria dos vermífugos, eles não combatem ovos. Entendeu? Entendi. Combate algumas formas dos vermes. Então pode eliminar fontes ainda de verminose. Então quando elimina, o outro cão, se ele não tiver sido vermifugado, ele pode contrair. E é por isso que a gente pede para repetir, dá uma dose, repete com, sei lá, 5 dias, 10 dias, 15 dias, depende muito do ambiente. Se sobrou alguma coisa, ficou algum ovo para lá, acabar de matar. Justamente, que aí você quebra o ciclo. Não, claro, é importantíssimo. Entendeu? Isso aí. E no caso, agora, o Matheus, a gente vê porque hoje tem muita gente, porque eu gosto de cachorro, não sei o que, meu sonho é ser veterinário, e aí a pessoa, só porque ela tem um petzinho lá, acha que pode exercer essa profissão. Mas é uma profissão que eu vou falar a verdade. Pode ter frescura? Cara, isso aí é polêmico demais. Porque assim, eu vejo que você é um cara que, né, bota a mão na massa ali, né? É engraçado, mexe com cavalo também. Isso, a gente mexe com. A gente que a gente chama de generalista, né? A gente atende cães, gatos, equinos, bovinos, né? A gente tá nas espécies domésticas, todas as espécies domésticas aí. Veterinário pode ter frescura, cara, isso é engraçado demais. Sim e não. Porque a medicina veterinária hoje, ela tem um leque de opções de trabalho. Eu sou generalista. Sim. Entendeu? Entendi. Tem veterinário que trabalha só dentro de laboratório.
Ah, entendi. Entendeu? O patologista ele vai trabalhar só dentro do laboratório. Não nem encosta no animal. Isso. Hoje a gente já tem especialidades assim, na veterinária que você nem imagina. De cardiologista, oftalmologista. Aliás, você imagina porque você convive, não. Mas às vezes o público nem imagina. Não, porque veterinário hoje o pessoal olha como generalista total, né? A gente tem evoluído muito, né? Mas vai ficar provavelmente igual o ser humano também. Isso. Vai cardiologista, isso. Né? Vai ficar. Agora, quem trabalha, por exemplo, igual trabalha de casa em casa, ou que trabalha numa clínica 24 horas, como clínico geral, né? Ele não pode ter muita frescura, não. Não é. Cada cliente é uma surpresa. Tem umas coisas muito nojentas, a gente tem umas miíases da vida, a gente tem umas dermatobioses, né, que é o berne. No nosso caso, né, ele atendeu um cachorro, pessoal, tava com berne, a Zara na vulva ainda, né? Na verdade era miíase, né, a bicheirinha que ela teve. Então assim, tem que, o cara ali tem que ter sangue frio mesmo, né? Nesse caso não pode ter frescura não, porque quando a gente trabalha nisso aí, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente fica ansioso para resolver logo o problema do animal ali, né? Porque realmente a gente sabe que é o que incomoda, sabe que a gente tenta logo. Quem é clínico sabe que, né, colegas clínicos que se tiver, sabe que a gente quer logo controlar o problema do animal. Às vezes a gente já trazer aquele alívio, né? Isso, o alívio. Então, aí nesse caso você não pode ter frescura. É verdade. Não pode ter frescura. Aí a gente coloca a mão dentro de vaca, dentro de égua, né? Cheira um pedaço de bosta. Veterinário às vezes cheira secreção de ouvido pra ver se tá que tipo de cheiro que tem. Isso aí é bactéria. Eu tinha um professor de bovinocultura que falava que a veterinária de bovino de leite é a arte de nutrição, né, principalmente, é a arte de olhar a bosta. Desculpa. É interessante. Então, nutrição. Eles falam que antigamente os médicos, antigamente era generalista também. Isso, os primeiros médicos, medicina também. Eles olhavam o cocô do menino pra ver se o menino estava doente, se era infecção. Porque tá tudo ligado, né? Intestino. Temos exames importantíssimos de fezes, né? Sim, o exame de fezes pode trazer muitas informações clínicas. Mas e nutricionais. O instinto também do doutor. O instinto do doutor já parede. A gente já tem que olhar, não tem jeito, né? Claro. Não tem como a gente sair fora disso. Então, assim, mas aí o cara pode querer fazer uma especialização em cardiologia, por exemplo. Entendi. Ele vai trabalhar de terno e gravata, ele vai só. Então, assim, um anestesista, ele já pega o animal na hora da cirurgia, entendeu? Já tá limpo, já tá. Entendeu? Então, assim, aí pode ter frescura. É complicado, entendeu? Porque às vezes é igual a gente pegou azar muito grande, aí você tem que segurar o bicho, aquela luta mesmo. Então, assim, tem que ter coragem, tem que ter disposição mesmo, não tem como, né? Frescura é uma coisa, né? Não ter frescura é uma coisa, e também, só para deixar claro também, né? Eu tô tentando usar um termo, assim, ser inconsequente é outra, né? Às vezes a gente tem que limpar uma ferida, tem que limpar o animal, tem que tomar cuidado para não se infectar. É verdade. Né? Então tem situações... Curativo, né? Isso, essa coisa é bem delicada. Isso, entendeu? Então, assim, ter frescura é uma coisa e ser inconsequente é outra, né? A gente não ter frescura, a gente tentar aliviar o mais rápido possível, tentar resolver, mas a gente também tem que se cuidar. Né? Tanto a gente como o cliente, porque o cachorro nunca vem sozinho, né? Ele vem com o tutor. Então a gente tem situações que a gente tem que proteger, além da gente proteger o tutor, entendeu? Não, é verdade. Então, assim, ter frescura, não, a gente pode não ter frescura, mas também não pode ser inconsequente. É o equilíbrio. Entendeu? E no caso, conta pra nós um pouco aí, Matheus, como é que ele dá com os animais de grande porte? Igual você lida com cavalo, como é que é mais difícil, é mais fácil? Todos têm sua dificuldade, né? O animal de grande porte, às vezes, é um pouco mais independente, que às vezes fica solto, às vezes tem que controlar o ambiente dele, mas às vezes, né, já fica mais solto. A gente, acho que roda mais, tem que ir mais longe, então tem que percorrer mais distância, então conhece pessoas, outro tipo de público, né? Então, assim, e aí tem mais alguns desafios. Tem a questão financeira, que às vezes o animal de produção a gente tem que ter um cuidado maior, porque ele está ali para dar lucro,
Entendeu? Então a gente tem que ter um garanhão reprodutor lá da fazenda que custa não sei quantos milhões. E também, não. Você não pode, você fica até com medo de encostar no bicho. Tem isso também. Mas assim, você não pode gerar prejuízo, né? Você tem que ajudar o cara a gerar lucro. Então, exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado, bovinos, entendeu? Então, assim, hoje a gente já tem uma medicina preventiva mais adequada, né? A gente consegue evitar mais prejuízos, né, com nutrição mais adequada e tudo. A gente tenta conscientizar o pessoal. Às vezes é um pessoal mais teimoso, em alguns casos, né, não são todos, a gente não pode generalizar. E pequenos é a questão da paixão do cuidado, né, cara? Que é um animal mais que é sempre o afeto de alguém. Não que o cara não goste do seu cavalo, não é isso. Tem cara que é mais apaixonado com o cavalo. Os pequenos, cara, praticamente já viraram familiar. Eu tenho cliente que ninguém é mais apaixonado com o cavalo. Ele não tem ninguém que seja apaixonado com o cão, tanto que é apaixonado por aquele cavalo. Entendeu? Tem clientes assim, que são extremamente apaixonados por alguns animais, ou um animal específico, entendeu? Entendi. Eu tenho uma cliente Itabirita aqui que o dia que ela viajava, o cavalo dela não comia, velho. E cachorro assim também. Tem cachorro que é assim, né? Também, mas cavalo não é comum isso. É verdade, cavalo é mais independente, igual você fala. Cavalo não é comum isso. O dia que ela viajar, ela vai saber quem é. O dia que ela viajava, o cavalo dela, essa história até circula. O dia que ela viajava, o cavalo dela nem comia. Tinha que ligar pra ela voltar, pro cavalo voltar a alimentar. Olha só pra você ver. E o tanto que é importante a energia do cavalo, que a gente tava discutindo antes, né? Da ecoterapia, né? Sim, não. Quem convive com o cavalo, cara, eu te falo que minha infância foi isso aí. É maravilhoso. Quem convive. Ele é um animal terapêutico mesmo. Terapêutico. E assim, é até antidepressivo. O cavalo tem que chamar Rivotril, né? É um Rivotril de 4 patas, é verdade. Assim como o cão também cara. O cão ajuda a gente mais. Muito. Ajuda você distrai, a gente, né? Você esquece dos problemas, você começa a brincar com o bichinho ali. Sim. Realmente... Ele realmente... Ele só amor puro ali, incondicional. Isso, né? A gente... Né, depois deve falar mais sobre isso, sobre essa questão dessa companhia, né? Sim, a questão de animal mais exótico, assim, você já trabalhou com algum animal mais exótico, diferente, de zoológico, assim? Não, esse tipo de atendimento eu nunca fiz. Já apareceu para mim, né? Já teve casos engraçados demais de gente querer que eu atendesse até cururu, sapo cururu. Olha só, já aconteceu, mas eu não tenho nenhuma... Tem que ser mais especialista, igual sim. Aí... Como é que você vai dominar um sapo cururu? Não, é uma situações que só tem como, mas que, por outro lado, mostram o que as pessoas têm de amor por animais, né? E só que eu não é meu perfil atender, então normalmente eu encaminho. Em Itabirito já tem alguns colegas que já é especialista. É porque tem gente igual de ter cobra em casa. Isso, quem aí a pessoa só tem que tomar cuidado com isso, né? Porque um pouco mais exótico. Alguns animais exóticos. Realmente, o que for exótico, o que vem de fora, né? Tem que ter um controle, tem que saber como é que importa isso. Uhum. E o que for animal da fauna brasileira também, tem um cuidado legal, né? Tem que ter um cuidado legal. Passarinho, arara, hoje em dia estão fiscalizando mesmo. Isso, não, claro, isso aí é porque um contrabando, comércio ilegal, né? Então isso assim é uma coisa que a gente não recomenda a pessoa ter, que não seja de forma legal. Legal, isso. Porque também não é nem um habitat, às vezes, né? Do animal, até pra não ter maus tratos nem nada. Eu falo porque... Meu pai, uma vez, a gente chegou a fazer um trabalho no zoológico lá de Belo Horizonte, né? No zoológico, bacana, cara. A gente conseguiu ter acesso à área veterinária lá, né? E tinha um leão magro lá, tinha tigre, tinha uns outros animais lá que estavam sendo cuidados. Eu não esqueço dessa história. A mulher chegou pra gente, o mais nervoso aqui é o babuíno. O da bunda vermelha. Falou que tinha arrancado as grades lá, o bicho é nervoso. Ele é mesmo. A gente já viu histórias, mas ele é danado. Falou assim, esse é mais nervoso que leão, que não sei o que, esse aqui não chega nem perto. As imagens dos dentes dele, cara. E a que é da bunda vermelha e mas ainda bem que eu não atendo. Tem colega veterinário. Tem que dar um dado esses aí. Tem um colega veterinário, por exemplo, o Carlão, que é anestesista, cara, e ele anestesia muito pro zoológico. O cara é fera. E ele às vezes ele conta e tal, mas eu mesmo não tenho muito interesse nessa área, não tive muito interesse, porque é uma área muito específica, né? Eu falei, eu tento mais ser generalista para atender mais gente.
Claro. Entendeu? Exatamente. Eu tento atender mais gente, né? Vai ter uma hora que eu vou ter que especializar em alguma coisa, mas Porque você quem gosta mesmo de quer ir pra savana, quer ficar na África. E mesmo lá. no Brasil hoje, como tem muito zoológico, É né? verdade. Assim, eu acho que é bacana esse tipo de especialização, né? Então, assim, e é interessante mais. Só que não é muito minha praia. cada um seu trabalho. É isso mesmo. Ô, Matheus, e no caso, agora um assunto, pessoal, muito triste, né? A gente vai falar do caso do cachorro-orelha, né? Que essa semana aconteceu essa coisa muito triste. E não só dele, como o rapaz lá que cortou as patas do cavalo, né? O coração do ser humano, pessoal, para onde que o coração do ser humano tá indo, né? A gente vê o tanto que a gente às vezes precisa de Deus por causa disso, né? O tanto que a gente às vezes não consegue acreditar que existe, que a gente convive no mesmo mundo com essas pessoas, né? Acho que cada um tem uma crença, né? A gente não tá aqui para poder determinar a crença de ninguém, mas eu acho que a pessoa que ela pensa de fazer isso com um animal, cara, ela tem muito facilidade de fazer com o ser humano também. Entendeu? Eu acho que assim, porque... Aquilo que você falou do psicopata, né? O psicopata, o cara que ele tem esse comportamento, você vai começar com o animal mesmo. Ele vai chutar um sapo na rua, ele vai aquilo ali vai desensibilizando ele, né? Já vi gente, eu já peguei casos de gente que amarrou bomba em rabo de gato. Isso é de um sadismo. É muita maldade, né, cara? É de um sadismo assim, incalculável, né? O cara, as pessoas serem tão sádicas. Então, assim, eu acho que a pessoa que faz isso, ela para começar, ela não tem religião, porque não existe religião que você tive... Não existe Deus para essa pessoa. Né? Porque se o cara for procurar o Deus nosso, né? Eu sou cristão, por exemplo, acho que o Flávio também. Sim, claro. O Flávio também, claro, né? Inclusive, tá inserido. Se a gente for pegar a Bíblia desde do Gênesis, né? Arca de Noé. Não falta passagens que os animais estavam presentes, né? Isso, não, inclusive a Bíblia... Que antigamente era até sacanagem, que sacrificava direto os animais, né? Mas o que acontece? Era uma forma de... Era a ponte que eles tinham pra ligar. Mas você não vê nenhum sacrifício na Bíblia... Por maldade. Não, e com sadismo ou com sadismo ou com crueldade. Pelo contrário, era sacrificar. Uhum. Não é crucificar, né? Entendeu? Verdade, você entendeu? Era a forma que aquele povo primitivo tinha para... na Bíblia entendia que várias passagens, mas você vê que as passagens, mesmo que não, vai abater um novilho. Você vê que o judeu, que é a origem do Antigo Testamento, que é o judeu, eles têm todo um ritual para bater um animal, cara. Tinha um cuidado, né? Hoje também no Brasil, graças a Deus, a gente tem o que chama-se de abate humanitário, né? Então, assim, hoje, e o cara vê hoje que dá reflexo até no lucro dele. O animal que é abatido de forma estressante, ele perde qualidade de carne. Entendeu? É verdade. Então... E matador é um lugar pesado, né? Ele não é só porque o cara é bonzinho que ele vai matar o animal de forma humanitária. É porque também, se ele não fizer isso, Olha só pra você ver. Entendeu? Então, assim, o cara perde dinheiro. Então, só se o cara for bobo de fazer isso. Entendeu? Então e aí o sacrifício é uma coisa, né, que tem na Bíblia e tal, e tanto é que do cristianismo pra cá, né, mesmo o judeu não exerce mais sacrifício de animais, você não vê sadismo naquilo ali. Entendeu? Você não vê sadismo. Isso, a forma de abater, né, o animal Era um momento que eles entendiam até como purificação. Sim, mesmo, sim, justamente. E aquilo tinha algumas questões que na Bíblia hoje a gente vê que, por exemplo, a proibição de consumo de carne de porco. A Bíblia, ela é um manual de vida, né? Ela é um manual de vida. Sim. Então a proibição, por que o judeu não come? Por que naquele tempo era considerado impuro? Porque provavelmente, né, naquele tempo, tinha problema de cistercose. É verdade.
Eu acho que Nero acho que morreu com o Cid Serpente. Então, Joana d'Arc, eles falam que teve. Então assim, mas mesmo nessa época que no judaísmo se condenou o consumo de carne de porco, provavelmente era uma questão sanitária. É verdade. Entendeu? É verdade. Aquela época tinha muita peste, né? Então, essas coisas assim. Se você for olhar, é tudo falta de vacinação. Então, o que não era puro, provavelmente, porque igual eu tô te falando, a Bíblia era um manual de vida, provavelmente tudo tinha um motivo. E às vezes não era um motivo. A Bíblia tentava talvez colocar de uma forma religiosa, mas às vezes era uma coisa técnica. A coisa sanitária mesmo. Sanitária. A gente vê em Roma lá que os banheiros eram abertos, né? O pessoal cagava e mijava em praça pública ali. Tinha os banheirão abertos, todo mundo sentava lá e fazia. Então, aí você imagina como que não era a sanidade que é. É verdade. Então, assim, tem muita coisa que então a Bíblia ensina o cara até a comer. É um direcionamento. Entendeu? Então eu acho que é mais por isso. Mas aí quando você vai ver algumas passagens, como em Timóteo, como no próprio Gênesis, que o Deus colocou o homem como responsável por suas criaturas. É verdade. Entendeu? Cuidar delas. Né? Entendeu? Então, e aí tem algumas passagens lá. Jesus no jumentinho. Do antigo tem a questão de Jesus chegou no jumento. Tem a história da mula de Balaão. Balaão não estava de carro. É verdade. Quem viu lá, alguns falam que ali aquela passagem seria São Miguel, né? Quem viu foi até a mula, né? Foi até a mula de Balaão que viu a imagem falou, não vou não, se você quiser você vai sozinho. Eu não vou passar na frente dessa espada aí de jeito nenhum. É verdade. Então a Bíblia é sempre cheia com os animais. Quando a gente para pra pensar mesmo, a gente... Não, só de pegar e ler, fala do descanso no sábado, pro cara também descansar o seu jumento. Se o cara tiver semeando trigo, não amarrar a boca do boi. Tem várias passagens, entendeu? Então, assim, que fala do cara ter o cuidado, não é nem do animal estar presente, do cara ter o cuidado com o animal. Ser o tutor ali, cuidar de qualidade. Isso. E foi interessante você falar dos alimentos, né? Os alimentos, no caso, naquela época, era proibido na Bíblia, mas hoje, eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem. Alimentos proibidos para cachorro e gato aí, que não pode comer de jeito nenhum. Assim, não pode comer de jeito nenhum é um termo muito restritivo. Mas a gente deve evitar alguns alimentos, tá? Por exemplo, para cães e gatos, chocolate, por exemplo. Às vezes na Páscoa a gente tem quadros de intoxicação em clínicas. Uva tem substâncias que podem ser tóxicas para... A uva é pesada mesmo. Para cachorro. Uva, abacate. O abacate em si, a massa do abacate, ela não é problema. O problema é que eu dou risada porque pode ter dois problemas o abacate, né? Principalmente na casca dele, naquela casca que envolve o caroço e tal. Uhum. Ela pode ser tóxica pro cão. O caroço é tóxico pro cão. Sim. Tá? Às vezes o cara, sei lá, moe aqui. Ele acha que a bolinha começa a mastigar aquele trem. E outra coisa, pode entupir, né, velho? Engolir o caroço de abacate. Não, é verdade. Vai ter um corpo estranho, uma obstrução. Né? Então a gente pode ter uma obstrução física com aquele. Maluco, né? Mas o abacate ele pode ser tóxico. A gente tá falando de toxicidade, né? Uhum. Assim, então, tomar cuidado com coisas que deixa em casa, porque o cão ele é muito curioso, né? Somente quando ele é filhotão, assim, então tem que tomar cuidado com alguns objetos. Quer botar tudo na boca, né? E aí acaba engolindo algumas coisas. A gente tem casos assim de alguns cães mais filhotões, assim. Labradores, filhotões, fila brasileiro, assim, que engole algumas coisas que depois não dão conta de pôr pra fora. Cebola, alho, acho que eu já ouvi falar também. Isso, alho. São coisas de tempero forte, assim, eles não aguentam, né? Pimenta. Frutas cítricas, o alho, então assim, às vezes... Amendoim também, né? Resto de comida. O amendoim é até a questão da toxina mesmo, mas a gente não tem tanta restrição, mesmo porque a gente não fica muito dando. Mas uma coisa que a gente costuma dar, às vezes, uma laranjinha e tal. Só que essa laranjinha parte da questão da adaptação. Alguns cães se adaptam a alimentar, a comer, então às vezes... Tem cão que gosta de fruta, tem cão que já não... eu não fico muito condenando, não, sabe? Uhum. O cara que dá um gominho de laranja e tal, eu não fico muito condenando, desde que o cão se adapte, às vezes já é adaptado. Se o cão nunca comeu, não dê, não. Uva, a mesma coisa, uva tem mais tóxico um pouco. Eu falei do abacate, o alho, a cebola, então assim, gente que dá resto de comida com muito alho,
ele pode estar desencadeando problemas, né, intoxicação no cão. Alergia, né? Alergia. Algumas alergias, né? É porque tem coisa que é intolerância e tem coisa que é hipersensibilidade. Então são situações diferentes. Tem cachorro que pode ter uma intolerância ao leite, tem cachorro que tem intolerância a algumas rações. Entendeu? Não, é verdade, tem hipersensibilidade. Ração, né? Isso. Tem hipersensibilidade a alguns elementos da ração. Componentes, né? Isso. Então aí é difícil, o cara fala da ração, mas tem cães que podem realmente ter, tem cães que podem ter. É complicado falar, mas tem cão que pode ter uma hipersensibilidade à proteína da carne de boi, principalmente. Entendi. Então você pode ter da carne de cordeiro, entendeu? Então é igual você falou, individual. É individual. Né? É individual. Essa questão da hipersensibilidade, que nada mais é do que uma alergia, é individual. Tem um alimento que, assim, eu já peguei um caso de intoxicação, já peguei um só durante o meu trabalho, mas é importante porque é fácil da pessoa, às vezes aconteceu um acidente do animal ingerir chiclete. O chiclete ele tem xilitol. O xilitol é um adoçante, substitui o açúcar, e aí pode dar uma crise de hipoglicemia. Realmente. É uma coisa que eu ia falar, até falando da questão desses alimentos, eu acho que, por exemplo, coisa doce para cachorro, né? Porque, por exemplo, o cachorro, às vezes, ele tem uma cárie ali, ele tá com uma dor de dente, só que ele não vai saber, ele não vai te falar. Ele não vai te falar. Então, o pessoal que gosta de dar coisa doce para cachorro, né, é complicado, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Com a proximidade do cão, né, a gente tá com o cão cada vez mais próximo, cada vez mais no nosso convívio, a gente passa a dar mais alimentos nossos para os cães. Exato, né? exato. A gente passa a dar nossos alimentos para os cães. Então um bolo, porque o carboidrato ele não vem só do, né? Vem o bolo, um pão, um biscoito. Você pode estar favorecendo com que ele tenha mais tártaro, né? Que é cálculo dentário. O cão raramente vai ter cárie em si. Ah, é? Cárie é. Mas esse que fica com os dentes podres aí, será que não é? Não, aquilo é tártaro. É tártaro, é acúmulo de tártaro. Acúmulo de material que ele se solidifica ali no dente, aí você tem que limpar aquilo ali, você limpa. Entendi. Às vezes pode ter realmente uma exposição de raiz quando você limpa, porque dá a gengivite. Entendi. Então tem a gengivite. Mas que é rara então a cárie? A cárie é raríssima. Dor de dente? Isso, a dor, ela pode ter uma gengivite que aí causa dor. Mas é um caso mais exceção. Isso, e pode ter ali também um pouco de desgaste, mas a gente não tem tanto esse problema da cárie igual do ser humano. Porque a cárie, ela é micro-organismo, entendeu? E a microbiota deles, como se esse micro-organismo não conseguisse sobreviver na microbiota dos cães. Entendi. Oral dos cães, mas o tártaro Porque cachorro come de tudo também, né? Eles botam a boca em tudo, né? Então eles têm uma resistência maior também. Na cárie. Mas não quer dizer que pode comer essas coisas, não. É bom evitar. Tem por causa do tártaro e por causa de problemas endócrinos. Por exemplo, diabetes. É verdade. Entendeu? Então, assim, onde é que eu tava querendo chegar com você? Do cão tá mais próximo, ele também tá pegando as nossas doenças. Diabetes, por exemplo. É verdade. Doença do ser humano vai passando pros cachorros, né? O cachorro, mas não é porque o cachorro, o ser humano contaminou o cachorro, porque ela não é infecção. O hábito de vida desencadeou também. E assim, já tem mais estudos falando que, e a gente já tem observado, né, até na medicina humana, aliás, principalmente na medicina humana, tem se associado muito o consumo de açúcar, né, igual você falou, de carboidrato de açúcar, com neoplasias, com câncer. Sim. Entendeu? Então, assim. O tumor alimenta do açúcar. Isso, então existe uma vertente de estudo aí que eu acho interessantíssimo, que é chamada de nutrigenética. Que às vezes não é porque seu pai, muita gente associava isso apenas à genética. Entendi. Entendeu? Mas na verdade é o estilo de vida da pessoa. Estilo de vida, e aí o que acontece? Às vezes o mesmo hábito que seu pai tinha, você tem também, você vai ter a mesma doença, mas não é porque você herdou dele, é porque você teve o mesmo a mesma coisa, né? Você tomava o mesmo café da manhã, o mesmo almoço, entendeu? Faz sentido. Então isso chama nutrigenética. Então, o que a medicina tem cada vez tentado se evoluir nisso aí? E principalmente na medicina preventiva. A gente, no Brasil, a gente não tem muito hábito de medicina preventiva, né? Mas isso aí... Não, mas isso é importante, né? Isso é importante. E no caso, por exemplo, agora tá na modinha agora, demais, inclusive tá surgindo novas pessoas aí com a marmita fit do cão, que é comida natural, que é mais saudável, que condenando as rações. O que você acha sobre isso? Tá. Bom...
Até então eu não consigo condenar a ração, cara. Eu não consigo. Eu acho... Saiu uma reportagem que eles colocavam um pedaço de unha na ração, de animal morto, jogava tudo no meio ali. Animal morto tem que ter porque tem carne, né? Então carne é um animal morto, né? Eu falo assim, que às vezes pega o rato na rua e joga no meio. O processamento da ração, entendi o que você está falando. O processamento da ração, cara, a gente no Brasil, a gente tem empresas que certificam. São muito sérias, então. Isso, certificam. Nem toda ração vai ser séria, entendeu? Nem toda fábrica de ração vai ser séria. Não tem como eu te é só olhar o preço, né? Geralmente o preço... Não tem como eu certificar toda fábrica de ração. A alimentação natural, eu acho que é uma boa alternativa, é uma boa experiência, é uma situação maravilhosa, só que eu não acho que dá para todo mundo. A pessoa entendeu? Tem tempo para ficar cuidando. Né? Isso, entendeu? O cara, hoje com a vida cada vez mais corrida, a gente quer ter um cão pra gente ter o prazer da companhia dele, não pra gente ter o fardo de tá tendo especificidade, né? Lógico que quando você pega um cão que precisa de uma especificidade, por ironia do destino, você vai cuidar dele. É diferente de alguém que, por exemplo, igual você falou, mora na roça. O cara vai ver aquele cachorro que viveu 30 anos, porque tomava leite de vaca, comia tudo natural, mas já era o ambiente dele, né? A alimentação natural, ela é diferente de dar, por exemplo, resto de comida. Ela tem que ser balanceada. Entendeu? Ela tem que ser balanceada. Não é só do cara fazer uma marmitinha igual ele faz a dele e ele fazer pro cão. O cão é essencialmente carnívoro. Lógico que na ração ele tem complementos vegetais, mas que tem uma disponibilidade maior dos nutrientes que precisam. Então, assim, eu acho que o que adequa melhor para o animal, para a nossa situação, é justamente a ração. Porque mas você tem alguma indicação, prêmio, super prêmio? Não, lógico. O cara, não é que o cara tem que comprar super prêmio. Primeira coisa, o cara, quanto menos ele mudar a ração, melhor. Entendeu? Quanto menos ele mudar a ração do animal dele, melhor. Então ele tem que ver o bolso dele, que é que dá pra ele comprar. Entendeu? Não adianta o cara começar, vou dar uma ração lá de 300, 400 reais e depois ele tem que passar para onde 50, 100. Então ele dá onde 150. Cão também, né? Se não tá caindo pelo. Isso, ele vai observar, isso é meio que na observação também. Tem ração que vai servir para um, para outro, mas logicamente que o cara conseguindo dar uma ração melhor, ele vai conseguindo dar uma ração melhor, ele vai ter um melhor resultado. Então tem cara, por exemplo, que o cão é de exposição. Ele vai ter que dar uma ração extra prêmio lá. Entendeu? Entendi. O cara que vai levar um cão para um groom, para o perfil do cachorro. O cachorro é atleta, né? Um cachorro atleta, ele não pode dar qualquer ração, entendeu? Tem energia demais. Agora. Ele vai desfilar, né? Isso. Entendeu? Então, assim, não é pro cara dar ração, mas ele tem que ver o que ele consegue manter ao longo da vida do cão. Agora tem uma dica. Igual você comprar uma Ferrari querendo não querer pagar gasolina, PVA. Isso o termo que a gente usa, cara, é custo-benefício. O termo que a gente usa para escolher a ração é custo-benefício. Eu vou dar uma dica pro pessoal aqui. Quando você for escolher uma ração, você olha ali, eu acho que essa dica é legal. Você vai ali atrás do pacote de ração. Primeiro, uma outra coisa, evitar sempre comprar ração no granel, tá? Sempre comprar pacote e manter fechado em casa aquele pacote. Evitar de comprar ração no granel, porque ali ela pode estar sujeita a mais umidade, você não sabe o tempo que ela está ali, entendeu? Então você compra o pacote, ela vai estar a data de validade, vai ter tudo certinho, você mantém num pote hermético em casa, um pote bem fechadinho. E quando você for escolher a ração, no verso da ração tem essa questão que você falou. Realmente, pode ter. Quando você vê ali, existe farinha de resto lá. Que aí vai ter bico de aves, pena de aves, unha, entendeu? Unha de porco, porque isso eleva a proteína da ração, mas não deixa de ter disponibilidade da ração. Entendi. Entendeu? A qualidade dessa proteína. Isso, a qualidade da proteína é baixa. E aí vai ter lá a ração. Quanto menos ela tiver esse tipo de subproduto, e quanto menos ela tiver ali no verso, está escrito assim: eventuais substitutivos. Quanto maior a lista de eventuais substitutivos, pior a ração. Entendeu? Então, o que você faz? Eu não gosto de passar uma ração específica para cliente nenhum, eu passo. E o que eu faço? Eu sempre recomendo o pessoal assim: olha ali, eventuais substitutivos. Se ela não tiver nenhum,
a ração é boa. E aí essa ração vai te trazer um custo-benefício. Se ela não tiver eventuais substitutivos, significa que ele usa normalmente a formulação que o cara idealizou para aquela ração. Ah, maravilha. Entendeu? É uma boa dica, excelente dica aí. E, por exemplo, vamos agora falar do pessoal que trabalha fora e que deixa o cachorro dentro de casa o dia inteiro e sobre os problemas psicológicos que isso pode gerar no cachorro, porque o pessoal acha que o cachorro não tem depressão, ansiedade, né? O que você tem para falar sobre isso aí? Tem. Hoje a gente tem pacientes que... É engraçado falar isso e não é o ideal de ter, mas a gente tem pacientes que tem que tomar antidepressivo, cara. Tem pacientes hoje, cães, que precisam tomar ansiolíticos. E nem sempre é porque a pessoa fica muito fora, né? Porque o que acontece? O cão, ele é um animal social. Sim, ele não gosta de ficar sozinho. Né? É de matilha, né? Matilha tem de coletividade e tal. Então o cão é um animal que vive, que o ambiente ideal para ele é ambiente coletivo, né? Então, quando o cão fica muito sozinho, algumas raças de cães, tem algumas raças que já foram adaptadas ao longo do tempo para conseguir suportar bem isso, mas outras raças já são carentes pra caramba. Carente pra caramba, isso mesmo. Então e gosta da presença, que não seja o cão, mas do ser humano. Essa sempre mais. Igual você falou do cavalo, para de comer. Tem, com certeza. Tem uma dependência emocional muito forte. Tem a dependência, isso. A gente tem cães hoje que tem síndrome de separação com o tutor, entendeu? Ele quando ele percebe que o tutor tá chegando, ele dá até crise de ansiedade, ou quando vai estar saindo. Entendeu? Entendi. Então esse tutor não pode nem viajar às vezes. Às vezes não consegue. Então, assim, existem meios para você contornar isso. Hoje temos tanto os adestradores que estão estudando mais isso, a questão do comportamento animal, como até na medicina veterinária hoje a gente já tem especialistas em comportamento animal. Entendeu? A gente tá falando das especialidades. Daqui a pouco tem psicólogo para cachorro. Mas é como se fosse. Entendi. É como se fosse. Entendi. Não, já o cara é especialista em comportamento animal. Assim, bacana. Porque, por muito tempo era o adestrador, cara. Ele era o cara que assumia essa função, né? E o adestramento do cão era o quê? Senta, deita, rola, pede, conta até 5, dá a pata, pega a bolinha. Hoje o adestrador ele tá tendo cada vez mais que entender o cão para transmitir isso pro tutor. O que cada comportamento tá. Seu cachorro tá com depressão, seu cachorro tá com ansiedade. Até para prevenir. Quando o cara começa a adestrar seu cão, você vai fazer isso e isso, se o cara tiver realmente. Já algumas soluções, né? Porque às vezes fica o dia inteiro fora. Então, chega em casa e vai passear com o cachorro. Ou às vezes tem que saber o momento certo de passear, não é logo quando você chega. Sim. Entendeu? Então, tudo tem um jeito que o cara vai explicando. Porque o cão também, ele é. Todas as espécies, né? Ele é de reforço positivo. Né? Às vezes o que é reforço positivo para um não é para o outro. Entendi. Entendeu? Assim como nós, seres humanos. O que é reforço positivo para um, às vezes não é para o outro. Individual. Individual. E às vezes para uma espécie é um, para outra espécie é outro, entendeu? Então, e o cão, ele é um animal que se desenvolve. Então, quando o cão fica muito chato, às vezes o cara vai perdendo interesse também. Então, aí que entra a questão do comportamento animal, entendeu? Que aí vai tentar conduzir essas situações e tentar trazer um melhor convívio, né? Trazer um melhor convívio. Então, assim, às vezes e o cão é um animal que ele acumula muita energia. Então, quando você chega, ele vai chegar pulando, é impressionante. Quem tem cachorro tem que estar preparado para queimar essa energia com o cachorro. É uma demonstração de carinho, isso. Quanto mais e aí vai ajudar o cachorro fisicamente, na saúde e também, mentalmente. Com certeza. E no caso, agora ao contrário, em vez de deixar o cachorro sozinho, a pessoa que humaniza o cachorro, porque é outro tema polêmico na sociedade, né? Pessoa que dorme com o cachorro e a pessoa que tem muito contato com o cachorro. Eu falo porque eu durmo com os cachorros também. Os cachorros dormem em cima da cama lá. Sim. E é como se fosse um ente da família ali. Qual que é o perigo? Qual que seria o limite ali? Você acha que tem algum problema ou que é saudável? Dormir com o cachorro, eu não vejo problema. Não é humanizar. Porque, igual eu te falei, na matilha, eles vão. Se a gente for ver filme de lobo, tudo, eles vão dormir numa caverna, tudo junto. Vai ter os vigilantes. Entendi. Vai ter entende que eles são na função. Como fosse uma matilha ali mesmo. Então, isso aí eu não vejo problema nisso, entendeu? A não ser a questão da sanidade. Então, se o cão tiver com carrapato, com pulga, aí você não vai conseguir
você não vai, né, estiver eliminando vermes, então não é interessante que ele durma com você realmente. Uhum. Agora o cão saudável, estando bem tratado, estando limpinho e tal, não tem nenhum problema. Humanizar não é legal, porque o cachorro ele tem que ser cachorro, entendeu? Então assim, quem que maltrata mais? O cara que faz um agility ou o cara que anda com o cachorro na cadeirinha da bicicleta? Entendeu? Ou o cara que fica com o cachorro no colo o dia inteiro igual um bebê? Quem que tá maltratando mais, entendeu? É interessante essa reflexão mesmo. Você entendeu? Você tá cuidando mais, o cachorro precisa farejar, o cachorro precisa correr. Ele tem que ser cachorro. Ele tem que ser cachorro. Ele tem que ser. O cachorro, a frase parece que é meio clichê, mas o cachorro ele tem que ter vida de cachorro, cara. É verdade. Ele tem que ter espaço para ele farejar, ele tem que ter uma terrinha ali, o ideal, né? Que às vezes eu também não condeno o cara a ter um apartamento, desde que ele passeie com o cachorro. Então leva numa terrinha, ele tem que cavacar um pouco, entendeu? Ele tem que ser cachorro. Uhum. Tem coisa que pode ser trazer alguma situação de contra a sanidade, mas ele tem que ser cachorro, entendeu? Então eu acho o seguinte. O adestrador, por exemplo, que ensina, igual eu te falei, que ensinava. Beleza, muitas vezes aquilo ali traz um conforto pro cão, cara. Às vezes o cão gosta daquilo ali. Tem casos e casos. O agility, por exemplo, o cão gasta energia violenta. O cara corre, pula obstáculo, entendeu? E o cara que treina um cachorro pra guarda. Porque tem várias funções hoje. É verdade. O cachorro fica feliz ali, praticando energia, queimando combustível ali. Entendeu? Então, e aí o cara fala, tá maltratando, tá pondo pra trabalhar. Entendeu? E às vezes o cachorro tá gostando, né? Saber observar o animal, né? Isso, ele tá sendo cachorro. Né? Ele tá sendo cachorro. Então, isso aí talvez não seja maus tratos, tanto quanto o cara humanizar demais. Entendi. Entendeu? O cara às vezes vai. Gente, outra coisa que eu vejo assim muito. Cachorro em praça muito lotada. Pode ser um incômodo grande pro cachorro, entendeu? Cachorro em show de rock, cachorro em show de... O barulho pra eles são muito sensíveis. Isso, o barulho, aquele tanto de gente pra ele é um ambiente muito... Foguete, viu, pessoal? Vocês ficam soltando foguete vão evitar, gente. Não, a gente tem muitos problemas hoje. Tem cachorro que suicida, né? Pula dos lugares. Né? Não é que ele tá suicidando, ele tá tentando fugir daquele barulho. E aí pula nos lugares, acaba machucando. A gente tem muitos casos, tem cachorro que tem traumas assim violentos. E assim, igual eu tô te falando, às vezes o cara vai no carnaval, às vezes nem tá no show ainda, mas aquela praça muito cheia ali com o cachorro, pode ser estressante para ele, porque o cachorro tem uma sensibilidade olfativa grande, uma sensibilidade auditiva grande, visual grande, então aquele estímulo ali, para ele, pode ser muito prejudicial. É igual gato. Gato não gosta de gente estranha. Não adianta, gato não gosta de gente estranha. Os gatos têm mais personalidade, né? Eles são bem mais... O gato, ele é um animal reservado. Ele não gosta de gente estranha, ele gosta do ambiente. Ele convive com os humanos no ambiente porque ele acha que os humanos são funcionários dele. Então, não, é verdade. Então, o gato, quem tem gato aí, gente, tanto é que é difícil alguém ter um só, cara. Normalmente quem tem gato tem muitos, porque a gente cria um carinho, um afeto com eles tão grande, talvez até pela indiferença que eles têm com a gente. Eles não estão. Aí a gente fica. A gente fica. O cachorro é carente, o gato já é independente. Independente. E aí isso faz com que a gente. Tanto é que quem tem um gato nunca tem um só, porque eu acho que fica querendo buscar um que seja mais. E aí. Vai ter mais. Entendi. Matheus, um tema que eu gosto muito aqui no meu canal é espiritualidade, né? E eu acho que os cachorros, os gatos, né? A gente estava falando, né, dos maus tratos, né? Você vê o coração do ser humano. E eu acho que o cara é um animal, mas eu acho que tem animal que é muito melhor que o ser humano, você concorda? Não, com certeza. Com certeza. O ser humano evolutivamente evoluiu com maldade, né? Isso que a gente precisa de Deus, né? A inteligência nossa traz muita coisa boa, mas em compensação traz essa questão. E o animal, por ele não ter inteligência, ele age por instinto. Exato. Se uma cobra te mordeu, esse negócio que cascavel espera é mentira, viu, gente? Cascavel espera. Na roça o pessoal fala cascavel, se você mexer com ela, vai te esperar. É mentira, tá? Cascavel não espera. É vingativo. Não, mentira pura. A cascavel, se ela puder, ela sempre vai fugir de você. A onça, ela sempre vai fugir do ser humano. Isso é evolutivo. Todos os animais, logicamente, né, que né, existe algumas situações, mas o animal
falando do contato com o ser humano, né? Um gorila não vai fugir de você, ele vai te matar. Um tubarão ele vai te matar. É verdade. Mas no geral, os animais eles se afastam do ser humano. Não falo num contato direto também, né? Eles querem ficar na dele. Justamente, eles querem se afastar do ser humano. Então, de modo geral, o animal ele vai se afastar do ser humano. E ele age por instinto. Então, se uma cobra te mordeu, se um cachorro, o cachorro, se ele te mordeu, ele está se defendendo. É esperado que o cachorro te morda. Entendeu? O esperado é que o cachorro te morda. Entendi. O que a gente tem hoje, porque o cachorro vem do lobo. O lobo morde o ser humano. Verdade, então a gente tem um aqui que dá uma. É um animal simbólico, né? Que é um animal simbólico de coragem, de tudo. E até de união, até, que vive em matilha. O lobo, o esperado é que ele vai te morder, e o cão também, o esperado é que ele vai te morder, ou para proteger a matilha dele, ou para se proteger. Entendeu? Então, na cabeça, como você falou, ele falta o intelecto, ele acha que você pode estar atacando o predador. Isso, então ele não faz isso por maldade. Assim como, velho, tem inúmeras situações de cães, história de cães, eu tô prolongando, de cães que protegem o ser humano. Né, vídeos na internet de outros cães, já teve histórias de cachorro vira-lata que morreu para proteger uma criança de um pitbull. Olha. Entendeu? Então, assim, isso é instinto. Ela espera que você fizesse a mesma coisa por ela. Entendeu? O cão da sua ele dá a vida dele por você e ele espera que você faça a mesma coisa. O cão da sua casa, ele é de uma matilha e ele espera que você também vai fazer isso por ele. Entendi. Entendeu? Então, isso é instinto. Isso é o instinto. Entendeu? Então, assim, é grande isso. Essa relação nossa com eles, né? Tem isso, então, assim. A gente aprende muito com eles, né? Essa questão desse amor incondicional. Tipo, você bate no cachorro e daqui a pouco ele volta te lambendo. Volta, porque ele parece que ele tem um bom perdão já automático, né? Ele vai tentar entender por que ele foi corrigido. Outra coisa, correção é diferente de bater, tá? A correção tem que ser na hora, não tem que ser. Não, imediata, mas não é bater. Bater não. Não. O cão não entende. Na bundinha? Não, é porque o cão não entende a pancada, porque na matilha não tem pancada. Entendi. Entendeu? Interessante. Você entendeu? A cadela matriz, ela vai corrigir o cão, ela pega ali nas costas dele ali, pega ele ali, põe no lugar que ela quer que ele fica, e muitas vezes, e aí ele vai ficar ali, até ela deixar. Tipo, tá de castigo, né? Existe isso na ninhada. Entendeu? Então, mas como assim? Se eu quero repreender meu cachorro, eu pego no pescoço dele como se fosse. Talvez. Eu não sou adestrador, entendeu? Eu tô te falando assim. Eu não sou adestrador, mas o cão, isso aí, um adestrador, alguém de comportamento animal, vai poder te esclarecer isso melhor. Mas a correção do cão, ele nunca vai entender. Tanto é que tem gente que bate no cachorro até matar e não consegue que ele faça o que ele faz. O que ele quer. Eles são burros mesmo. Aí é a ignorância do ser humano. É verdade. Aí você não tá entendendo, não adianta. Aí é burrice do ser humano bater. Você entendeu? Porque não vai entender a pancada. Porque numa matilha, um cachorro não pega um pedaço de pau e bate no outro. No cão, na matilha, um não dá coice no outro, não dá chute no outro. Entendi. Ele rosna, ele aponta, ele reage, ele se arrepia. Então, mas eu posso falar mais forte com o cachorro? Não, falar mais forte pode. Indicar. E o principal método de educação do cão é o reforço positivo. Quando ele fizer o que você quer, você dá o carinho e um petisco. Entendi. Atenção. Quando ele não faz o que você quer, você ignora. Ou tem outras formas de corrigir também. Mas uma das formas é ignorar. É porque o reforço negativo, no caso, seria. Você tem que pegar ele no pulão. Se o cão, se ele não pegar ele no pulão, ele já esqueceu. Ele não sabe nem por que ele tá apanhando. Ele não sabe por que ele tá apanhando. Ele não entende a pancada. Ele só sofre. Por exemplo, equinos se comunicam bem por coice. Entendeu? Suave, viu, menino? Equinos se comunicam bem por coice, mordida, patada. Eles se entendem bem com isso. O cão não. O cão ele não entende um soco, um chute, um pontapé. Ele não entende uma vassourada. É verdade. Entendeu? Às vezes ele vai fugir por causa do trauma. Entendi, é verdade. Faz sentido. Você entendeu? Ele vai fugir por causa do trauma, do chute, de uma pancada. Mas que ele corrigiu, não. Ele pode aprontar de novo. Isso, aqui ele vai fazer. Aí por isso que o cara fala, eu já bati, não vai resolver. É interessante, pessoal. É isso que a gente tem que evitar.
Entendeu? Não, tá certo, tá certo. Não é uma correção. A correção, já existe uma forma de corrigir com barulho, por exemplo. Tem que é uma coisa que incomoda um pouco eles e causa um reforço negativo. Tem gente que tem adestrador que indica, né? Uhum. O barulho é mais suave do que você bater, né? Você coloca, por exemplo, ali uns pregos numa pet, que faz aquele barulho quando você chacoalha, você cria um chocalho. É o que você falou, o barulho incomoda eles. Né? Aí ele fez alguma coisa. De multidão, ele fez alguma coisa que você não quer, você chacoalha aquilo ali e para. Aí ele vai entender que ele tá fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Quando ele fizer certo, você dá o carinho, a atenção e o petisco. Ah, não, tranquilo. Entendeu? Ô, gente, é uma pena, tá muito bom a conversa aqui, entendeu? Eu queria continuar mais aqui, mas o Matheus aqui já tá convidado para a parte 2, porque eu vacilei, eu falei com ele aqui, ficou muita pergunta aqui, ainda tem muita curiosidade bacana aqui que a gente tem. O papo aqui é bom, tá? Não, o papo foi desenvolver quando a gente já passou a hora, eu falei, gente, rapaz. Porque o Flávio fez o dever de casa, né? E aí tinha muito tema bacana e a gente gosta de falar igual. Não, e eu acho que foi muito edificante, pessoal, muito produtivo, muitas informações bacanas aí. Eu acho que o pessoal que tinha algumas dúvidas aí, né, nessa questão da humanização, os alimentos, eu acho que foi muito tema interessante, né? E, ô Matheus, estou te esperando de novo, então. A gente só vai marcar. Pra gente fazer a parte 2. De repente o pessoal sugere mais tema também. Se o pessoal quiser comentar nos comentários aqui algumas dúvidas. Se tiver ficar dúvida também, pode mandar, eu tô à disposição. Não, tá? Exatamente. Beleza? A gente faz talvez responda individualmente e também, se precisar, na próxima conversa, a gente responde também. Ô, Matheus, com certeza, porque os animais pra gente hoje é família, né? E a gente só vem aumentando, principalmente na geração que a gente vive hoje, as pessoas deixaram de casar e virou pai de pet, né? Então, é um assunto assim que no canal fala muito família, então praticamente cachorro é família, então a gente tem que abordar mais isso. Né? Não que substitua a família, mas é um ser bem importante na nossa família. É um ser muito importante. Muito importante. Matheus, você quer deixar um recado final para os pessoal aí? Alguma dica mais final? Eu acho que é isso, cuidar bem, né? Entender que eles são seres divinos, né? São seres iluminados, são seres divinos, e que estão inseridos na nossa vida para a gente cuidar deles, entendeu? Eles vão corresponder com toda certeza. O cão, o gato, o papagaio, o cavalo, o bezerro, o cordeiro, né? Então, assim, esses que são domésticos, eles são sensíveis e eles são mais inteligentes do que a gente pensa. Sim, são mais iluminados do que a gente imagina, cara. É impressionante. Tem um lado espiritual que a gente às vezes tem que aprender com os animais, né? Isso já gerou polêmica, né? Até na própria Igreja Católica já teve o Papa Francisco reconheceu uma espiritualidade dos animais. Bacana, hein? Algumas religiões falam que eles realmente vão para o céu mesmo. Isso. E no espiritismo tem muita literatura. Tem filmes, né, de reencarnação de cachorro. Isso tem. 4 patas de um cão, acho que é sobre isso. 4 patas de um cão. Filme, assim, eu nunca assisti, não. Já vi algumas coisas que o pessoal escreveu e converso com clientes, né? A gente conversa com cliente de todo jeito, cliente espírita, cliente católico, cliente judeu. Então, assim, a gente... Tem para todo público. Então a gente absorve muita coisa. Então no espiritismo existe muitas vertentes que realmente, inclusive, que é parte da evolução de cada um. O nosso espírito veio lá de baixo e tal. É verdade. E vai evoluindo através dos animais. Depois chega o cachorro. Existe essas vertentes também. A gente, sinceramente, eu acredito muito em Deus e né, sou católico e tudo, mas na Bíblia não fala que não tem também. A gente não tem todas as... Bom, nunca vi. Eu acho que a posição mais correta nesse momento é a humildade, saber que a gente não é dono da verdade. Isso. E tá aberto a qualquer tipo de possibilidade. Isso mesmo. Tem que ser por aí. Ô, gente, foi uma honra, foi um prazer. Manda bicuda espartano no like aí, compartilha esse vídeo aí, se inscreve no canal. Os contatos do Matheus vai estar aqui abaixo, quem precisar aqui de uma consulta, né? Você que está em Belo Horizonte, você que está em Itabirito, né? Precisando aí fazer uma consulta com o seu pet aí, precisando, né, fazer como é que fala, manutenção, né? Faz manutenção de veículo, mas não faz justamente. Eu tenho que levar lá depois fazer os exames das áreas lá, a gente tem que levar os cachorros, tem que ser. Não vão parar, não. Isso mesmo, tá à disposição, viu? Qualquer coisa, tamo junto. Tamo junto então, pessoal. Fica com Deus aí, tudo de bom. Valeu, prazerão, gente. Valeu.